Circle of Inevitability, capítulo 529. Irracional. Seu corpo começou a desaparecer, ficando mais transparente, como se ele tivesse se transformado em um ser do mundo espiritual, difícil para pessoas comuns perceberem. Num piscar de olhos, o bruxo demoníaco desapareceu. Lumian não fez nenhum movimento para intervir ou desviar de ataques em potencial. Calmamente, ele recuperou as luvas de boxe atormentadoras adornadas com espinhos pretos como o ferro de sua bolsa do viajante e as vestiu. Completando essa preparação, ele de repente se ajoelhou, pressionando as mãos no chão. Chamas vermelhas irromperam em todas as direções do corpo de Lumian, acompanhadas por uma série de explosões. Em meio ao estrondo, chamas surgiram, dominando a natureza selvagem cinza escura. A figura de Burman, vestida de preto, materializou-se no ar. Ele flutuou lentamente em direção a Lumian, diminuindo a distância entre eles. A figura de Lumian desapareceu abruptamente, reaparecendo atrás de Burman. Travessia do mundo espiritual. Sem hesitar, Lumian, segurando uma bola de fogo carmesim na mão esquerda, bufou. 2 raios de luz branca saíram de seu nariz, mirando Burman. Flutuando no ar, Burman não perdeu a consciência como antes. Seu corpo balançou, virando-se com força para observar Lumian descendo no mar de chamas no chão. Um olho vertical ilusório, roxo escuro e quase preto, materializou-se entre as sobrancelhas de Burman, refletindo a figura de Lumian em meio a padrões branco claros. Quase simultaneamente, uma sombra negra e esguia emergiu de dentro do corpo de Burman. Perto dali, braços feitos de ossos ou carne podre e pus se estendiam do vazio, circundando a forma transparente e fina de Burman. Ele não usou bruxaria para se aproximar silenciosamente de Lumian e atacar. Em vez disso, ele trocou clandestinamente seu espírito com o morto-vivo sob seu comando, armando uma armadilha para atrair o inimigo a usar aquele feitiço peculiar para atacar seu corpo. Nesse cenário, a ausência do corpo espiritual significava imunidade a habilidades que tinham como alvo o corpo espiritual. Burman poderia então aproveitar a oportunidade para usar o olho da ilusão para intimidar o inimigo e criar uma abertura para os mortos-vivos controlados. Desta vez, ele se absteve de se aprofundar no segredo do corpo espiritual do outro. Seu objetivo era descobrir suas vulnerabilidades, atacar com um golpe letal e absorver o conhecimento místico correspondente. Tendo sofrido muito com o feitiço de Heranf na noite anterior, ele usou essa habilidade desde o início. Simultaneamente, Lumian experimentou mais uma vez a sensação de seu espírito sendo intimidado e suprimido, como se congelado. Braços aterrorizantes cobertos de verrugas purulentas ou com olhos estendidos do vazio alcançaram seu corpo. Estrondo. A força da explosão foi em grande parte atenuada pelas luvas de boxe atormentadoras, mas como elas não cobriam totalmente a mão, a parte exposta da palma esquerda de Lumian ficou uma bagunça sangrenta. Uma dor intensa e familiar percorreu seu cérebro e seu corpo espiritual, trazendo-o de volta à consciência. Aproveitando esse momento de clareza, Lumian ativou a marca negra em seu ombro direito novamente, desaparecendo acima do mar de chamas e dos estranhos braços mortos-vivos que se estendiam do vazio. Da mesma forma, permaneceu vigilante contra o olho da ilusão de Burman. A bola de fogo carmesim, quase branca, em sua mão esquerda era estruturalmente instável. Ele teve que desviar sua atenção para mantê-la, e não conseguiu sustentá-la quando afetado pelo olho da ilusão, levando à sua desintegração natural e a uma autodetonação. Se isso não conseguisse interromper a intimidação do olho da ilusão, o mar de chamas abaixo servia como a segunda preparação de Lumian. A aura residual do Imperador do Sangue em sua mão direita era seu último recurso.
Após desaparecer, Lumian reapareceu atrás de Burman mais uma vez. Preparado, Burman levantou as mãos e espalhou um pó parecido com o de uma árvore. Estalos se seguiram quando um raio branco prateado atingiu a cabeça de Lumian, como se um governante da tempestade tivesse liberado uma retribuição divina do céu. Para a maioria dos Beyonders, isso seria o suficiente para paralisar e fazê-los tremer incessantemente. No entanto, Lumian não demonstrou tais sinais. Em vez disso, ele apareceu como um reflexo na água, despedaçado pelo raio. O verdadeiro Lumian estava agachado. Burman havia atingido o fantasma criado usando o rosto de Niese. O rosto de Niese era essencialmente uma ilusão, mas não podia ser lançado em outros ou itens. Lumian teve que confiar em si mesmo, fingindo ser uma árvore de raízes com galhos e flores acima, formando uma ilusão derivada. Não havia nenhuma diferença fundamental entre isso e usar o rosto de Niese para ficar mais alto e volumoso. Em meio aos relâmpagos crepitantes, duas bolas de fogo vermelhas se materializaram sob os pés de Lumian e atrás dele. Estrondo! A bola de fogo explodiu, impulsionando Lumian em direção ao voador Burman. Burman, por estar muito próximo, não conseguiu desviar do rápido Lumian a tempo. Ele só conseguiu virar o corpo levemente quando uma lança de osso brotou de seu ombro, sua ponta anormalmente afiada. Um sorriso se espalhou pelo rosto de Lumian. Ele não se esquivou, permitindo que a lança de osso perfurasse seu peito direito. Com um baque retumbante, ele balançou o punho esquerdo, dando um golpe poderoso na lateral do rosto de Burman. A cabeça do bruxo demoníaco se torceu, revelando buracos profundos manchados de sangue e cheios de pus em seu rosto. Seus olhos ardiam de raiva, como se ele estivesse testemunhando o assassino de sua esposa. A marca preta no ombro direito de Lumian emitiu uma luz fraca mais uma vez. Sua figura desapareceu ao lado de Burman, dissolvendo-se nas sombras negras e esguias e em outras criaturas mortas-vivas que o cercavam, deixando para trás a lança de osso manchada com seu sangue. O ferimento em seu peito direito era grotesco, sangue pingava dele. Em sua mão apareceu uma flauta de osso vermelho escuro com uns buracos. Sinfonia do ódio. Lumian levou a flauta de osso aos lábios. Enquanto recuava, tocou uma melodia triste e assombrosa. Mais uma vez invocando o olho da ilusão, Burman, que estava prestes a alcançá-lo, ficou congelado de espanto. Até os mortos-vivos cessaram seus movimentos. De repente, sangue e pus escorreram dos olhos, nariz, boca e ouvidos de Burman, como se uma explosão abafada e invisível tivesse ocorrido dentro dele. Sua raiva, paranoia e sede de vingança foram alimentadas pela sinfonia do ódio. Isso foi um duro golpe para ele. Lumian se absteve de tocar a sinfonia do ódio desde o início porque Burman diferia dos outros Beyonders. Outros precisavam identificar o problema, mas com Burman, havia muitas incertezas. Seu estado mental era extremamente instável, sobrecarregado por graves problemas psicológicos. Seu desejo avassalador de reviver sua esposa e buscar vingança contra o vigarista Ilhéu era palpável. Seu corpo havia sofrido modificações do domínio da morte, e Lumian havia infligido ferimentos significativos nele na noite anterior. Havia perigos ocultos substanciais. Diante de tal adversário, o próprio Lumian estava incerto sobre o resultado se ele liberasse a sinfonia do ódio através da flauta. Poderia ser administrável se apenas desencadeasse desejos e emoções, mas se o estado mental de Burman perdesse até mesmo as restrições mais básicas, o bruxo demoníaco poderia potencialmente perder o controle no local, transformando-se em uma entidade monstruosa com habilidades mistas. Um monstro desses provavelmente seria ainda mais desafiador de lidar do que Burman.
Portanto, depois que o feitiço de Heranf falhou, Lumian prontamente mudou para usar as luvas de boxe atormentadoras para acender os desejos e emoções correspondentes de Burman. Essa abordagem estratégica aumentou a probabilidade de que quando Lumian eventualmente usasse a Sinfonia do Ódio, ela exploraria as emoções e desejos do alvo, infligindo danos severos. Observando Burman descer no mar de chamas em meio à erupção de emoções e desejos, Lumian executou outra travessia do mundo espiritual, aparecendo na frente dele em um instante. Bang! 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 Ele estendeu os braços, desencadeando uma série implacável de ataques contra o corpo de Burman. Na superfície de seus punhos, uma bola de fogo carmesim, quase branca, era comprimida camada por camada. Bam! 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 As atormentadoras rasgaram a carne de Burman como uma piton de duas cabeças. Estrondo! Bolas de fogo carmesim irromperam ao redor de Lumian, sem nenhuma preocupação com desperdício. Elas formaram uma barreira, impedindo que a figura esguia, braços estranhos e outros mortos-vivos interferissem. Um soco, 2 socos, 3 socos. Os olhos de Lumian estavam fixos no mutilado Burman. Naquele momento, ele refletiu sobre a aldeia destruída por Burman e as vidas inocentes perdidas por causa dele. Quantas eram esposas amadas, maridos esperançosos, pais dependentes e filhos queridos? Cordu foi aniquilada devido às ambições dos deuses malignos. E os inocentes? Os olhos de Lumian gradualmente ficaram vermelhos enquanto ele cerrava os punhos. Dessa vez, não simpatizou com Burman. Em vez disso, teve empatia pela vila destruída e nas vidas que perdidas. Cordu não era assim também? A culpa é das ambições desses deuses malignos. Em apenas alguns segundos, Burman saiu da dor e emitiu uma voz maligna, fria e incompreensível. O som pareceu arrancar a carne de Lumian, expondo seu corpo espiritual à perigosa luz do sol e ao cascalho preto acinzentado. Os movimentos de Lumian diminuíram, e os braços grotescos finalmente chegaram, arrastando Burman para longe da área. Lumian exalou e se recuperou. Ele não perseguiu. Em vez disso, olhou silenciosamente para o vazio à frente, levantou a mão direita e estalou os dedos. Estrondo! Em meio à erupção repentina de chamas intensas, o corpo de Burman se materializou, despedaçando-se devido a uma explosão. Infusão de fogo! Infusão de fogo do caçador! Na verdade, Lumian não agiu racionalmente. Sua estratégia ideal teria sido aproveitar o momento em que as emoções e desejos de Burman foram acesos e atacar seus pontos vitais com a Sinfonia do Ódio, dando um golpe decisivo. No entanto, ele ansiava por repetidamente esmurrar a versão oculta de si mesmo que o aterrorizava. Com um baque, a cabeça de Burman caiu no chão. Em seu torpor, ele avistou uma figura esbelta com cabelos pretos, olhos azuis e um rosto delicado. Era sua esposa, Ellen. Você voltou? Burman não conseguiu evitar sorrir e estender o braço. Ele não tinha mais um braço. Gradualmente, perdeu a consciência. A escuridão envolveu sua visão, como se a luz do sol estivesse escondida lá no fundo. Bruxo demoníaco Burman, morto. Ponto.